a internet é uma extensão do seu eu. Não tem como ninguém fugir do algoritmo, né? Ou sim, você não conversa com seus eletrodomésticos. Exatamente, entendeu? Você que é um jovem hoje, você também vai ser considerado cringe no futuro, né? Ninguém escapa disso. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tech Team, esse podcast de tecnologia da TIM, onde a gente fala sobre diversos assuntos aqui, hype, tendências, descomplicando a tecnologia para vocês. Eu sou Carol Tequita, sou engenheira de software, também criadora de conteúdo, e eu apresento esse podcast juntamente com o Felipe Becker. Tudo bom, Cá? Tudo jóia. Então tá bom, sejam bem-vindos aí, galera, mais um podcast aqui, o Tech Team. Hoje a gente vai falar um assunto super legal. Eu sou o Felipe Becker, né, para quem não me conhece, tem um canal de YouTube, no YouTube sobre tecnologia, trabalho com isso já há 13 anos praticamente, e eu e a Ká, nós temos várias conversas já aqui, né, nos podcasts sobre tecnologia, sobre muito assunto legal, então aproveita se você não viu os outros, e lembrando que a gente está aqui na Loja da TIM, gente, Oscar Freire. Sim, uma loja conceito, onde tem diversos equipamentos, tem espaço game, tem a parte ali do som para vocês testarem, é uma loja muito legal de vocês conhecerem. Exato, se você tá aqui perto, vem aqui conhecer, porque é uma loja, uma das únicas lojas do Brasil que é tão completa assim, com todo esse conceito, você pode testar produto, a gente que gosta de tecnologia tem a parte de console aqui também, sim, né, eu sempre tô ali nos jogos. A gente passa andando aqui e fica com vontade de comprar tudo, gente, então vem aqui conhecer e, claro, tudo que você precisar em relação a TIM, a loja tá aqui para te atender também. Hoje nós vamos falar sobre tecnologia e gerações, né? Conflitos geracionais. Para eu resumir esse episódio aqui, eu vou falar sobre algo que eu vi no Instagram, que é o professor chega na sala de aula, o milênio, o professor chega na sala de aula e fala o seguinte: gente, agora vamos brincar de telefone sem fio. E os alunos ficaram assim, tipo, como assim? Telefone nunca teve fio? É bem isso. Então vamos brincar só de telefone, então, né? Por quê? Porque a geração não pegou essa mudança, né? O fio. Então, para eles, cara, é muito natural. Exato. E a gente vai falar justamente sobre isso, sobre como as gerações, os contextos que a gente nasceu, a nossa geração do boomers, geração Z, a alfa, como a gente pega momentos diferentes da tecnologia e como isso afeta a forma com que a gente expressa, interage socialmente, né? Exato, porque se você pensar, é engraçado, né? Porque essa coisa de... A gente tá falando de tecnologia e conflito geracional, mas é porque sempre teve uma diferença entre gerações, né? Os nossos pais e os avós, nossos avós, né, falavam dos nossos pais, porque na minha época não era assim, porque era melhor na minha época e tudo. Então, é normal ter esse conflito entre as gerações, né? Mas quando a gente fala de tecnologia e o conflito geracional, é que a gente quer dizer que a tecnologia ela transformou muito nesses últimos anos. Principalmente se você pegar... A gente vai falar um pouco, né, dos baby boomers e tal, vai falar as épocas aqui para quem não se lembra muito quem é de cada época, mas teve um salto muito grande que a tecnologia mudou a forma da gente ser no dia a dia, né? Totalmente. A gente pensar sobre comunicação, por exemplo, né? Antigamente, através do telefone, com fio, hein? Com fio. Com fio. Depois, sem fio, depois mensagens instantâneas, celular e tudo mais, que tornou essa comunicação muito mais imediata, né? Exato, exatamente. E até a forma que a gente fala, assim, também de se comunicar, de falar, de pensar, de reagir, tudo isso, a tecnologia foi mudando ao longo do tempo, né? Então, esse capítulo é bem legal porque até quem é mais velhinho vai lembrar, né? Vai entender o que a gente está falando e talvez tenha alguns insights. E quem é mais novo também talvez fale assim, nossa, realmente, eu nunca pensei nisso. Porque quando você nasce já com muita tecnologia, tem coisas que você nem percebe que é tecnologia, né? Tem um fato até interessante, né? Que essa galera nova da Gen Z e Alpha estão descobrindo tecnologias antigas. A gente até falou sobre isso no episódio do Retro e tal. Mas, por exemplo, assistir a série Stranger Things e ver o Walkman lá. Aí o povo fica encantado. Meu Deus, o que era isso? E eles vão atrás dessa tecnologia, assim, pra gente. A gente já sabe o que é. Mas é interessante ver como a geração se descobre ali através do entretenimento para ver o que existia naquela época, né? E é engraçado que quando a gente pensa assim... a gente vai falar, por exemplo, aqui, né, da tecnologia como uma ferramenta de mudança social. Se a gente olhar a comunicação, como a Ká falou, tinha o telefone fixo, que a gente mudou o quê? Do telefone fixo para você mandar mensagem, fazer uma ligação em vídeo, assim, uma cultura de resposta imediata. E antigamente, quando você pensa no telefone com fio, né, ainda assim já era uma coisa incrível para a época, porque, cara, você falava por carta antes, entendeu? Sim. Você levava, 3 semanas, às vezes, para receber a resposta de uma pessoa. De repente, aparece um telefone que era uma caixa gigantesca que você ligava para uma telefonista
E meu pai que me contou isso na época. Que você ligava para telefonista e aí você falava, eu quero falar com fulano, telefone tal, em tal lugar. Aí a telefonista te retornava ao longo do dia. Você não sabia que horas que a ligação ia vir, entendeu? Então, assim, mas já era incrível. Imagina você falar em tempo real com uma pessoa que está do outro lado do estado ou do país. E aí isso já era incrível. Aí, de repente, agora a gente tem o WhatsApp, mensagem e é tudo instantâneo. Né? Então, isso muda a forma até da gente... da ansiedade que a gente tem de receber uma resposta, por exemplo. Com certeza. E outra coisa interessante de pensar é a questão da informação, né? Como a nossa geração, principalmente millennials, pegou esse boom da informação na internet. Porque a gente viu o nascimento da Web 2.0, que é a internet criada por conteúdos ali dos próprios usuários, rede social e tal. Então, a informação, ela disseminou de uma forma que antigamente, antes disso, para você aprender alguma coisa, obter algum tipo de informação para estudar, era só através de ou meios acadêmicos ou especialistas. Você não tinha YouTube, você não tinha curso online, você não tinha essas coisas que a gente tem hoje, que muda muito para essa geração que chega agora e tem toda essa informação. Até a título do mercado de tecnologia em si, o mercado se adaptou para isso. Então, assim, as empresas hoje, elas não pedem mais o diploma, porque elas sabem, algumas não pedem o diploma, porque elas sabem que as pessoas começaram a aprender de outras formas também. Sim, se você pensar, né, assim, a informação antes, ela não é que ela era exclusiva, mas ela era muito difícil de você conseguir. Sim. Então, você tinha que se esforçar o triplo. Então, vamos dizer assim, se você quisesse saber um assunto médico, por exemplo. Hoje em dia, a gente fala isso, né? Você pergunta pro ChatGPT alguma coisa, aí você vai no médico, o médico fala, você fala, mas no ChatGPT não falou exatamente isso. Aí você meio que questiona o médico. Então, assim, as pessoas estão, até as grandes autoridades, estão se acostumando a serem questionados, porque eles sabem que as pessoas procuram muito mais informação, né? Mas antes, imagina só, você queria saber de alguma coisa específica. Cara, você tinha que ir num livro, numa biblioteca. Aí, aquele assunto, às vezes, você não ia encontrar naquela biblioteca. Era 3, 4 especialistas que tinha aqui no Brasil para falar disso. Cara, hoje em dia, você encontra nicho de tudo na internet, né? Então, isso abriu de uma forma, assim, distribuiu de uma forma e permitiu que as pessoas tenham múltiplos interesses e, às vezes, tenham um conhecimento mais profundo em interesses de mais variados, que antigamente não era assim. Então, eu acho que democratizou muito, né? Muito, isso é muito bom. Até a parte do trabalho em si, né? A possibilidade do trabalho online. Então, hoje a gente tem... Você aqui do Brasil, você pode trabalhar, assim como eu trabalho para empresas do exterior, e você rompe essa barreira geográfica, né? Então, o mundo do trabalho mudou, se transformou completamente com a questão da tecnologia também. Você tem a questão do home office, da consumo por dado. Então, assim, consumo por dado não, home office, a questão da nuvem, onde você pode acessar, você trabalhar numa empresa, mas você não precisa ter o servidor local, você não precisa ter um arquivo local, você pode acessar do outro lado do mundo o que você precisar. Então, assim, a gente tem a parte, vamos dizer, presencial, que é uma discussão que está ocorrendo hoje, que está meio que voltando, né? Return to office, né? Exatamente. Porque a gente precisa, acho que, desse contato humano, não tem jeito, mas você tem muito mais flexibilidade. E essa tecnologia permitiu novos trabalhos existirem, que a gente já falou até em outro podcast. Então, a gente mesmo cria conteúdo. Imagina, você da sua casa ter um mini estúdio e falar para milhares de pessoas, tipo, de uma coisa que você se interessa e você começa ali. Antigamente era só na TV. E aí, né? e até, você falou esse ponto importante, a criação de conteúdo. Hoje você tem ferramentas poderosas no seu celular. Você tem uma câmera de estúdio no seu celular. Exato. Você tem AI que te ajuda a editar. Então, você rompe um pouquinho essa barreira técnica para você ali tirar suas ideias do papel. Isso é incrível. Qualquer pessoa pode criar conteúdo. E isso muda a questão da cultura, né? É uma coisa que pode ser usado para o trabalho, mas tem a questão cultural também. Então, a gente sai do modelo centralizado, que era TV, que era rádio, e aí você entra para um modelo de internet, onde você tem, vamos dizer, uma TV 2.0, a gente poderia falar, onde você... você vai ver o que você gosta. Então, você define a sua programação. Hoje, se você pegar um adolescente, se você falar assim, não, você tem que ver uma programação fixa que vai ser passado aqui, nesse horário você tem que ver esses programas, é isso que tem. Nossa. A pessoa fala, você tá louco? Eu vejo o que eu quero, na hora que eu quero, do assunto que eu quero, né? Que é a questão da internet. Eu lembro da época do Cavaleiro do Zodíaco, que você ia lá no horário específico, na TV e tal, era o momento. A gente não tem mais isso, né? Não tem. Você tinha meio que, até, por exemplo, na hora do almoço, que você escutava
a música do Globo Esporte, ou a música de algum programa que você via. Então, você tinha meio que a localização do dia também pelos programas que passavam, né? Exato. Quando tocava a musiquinha do Fantástico, ali no final do domingo, você já ficava meio deprimido, que você falava, ai, meu Deus, eu tenho que ir pra escola, tenho que trabalhar, né? Então, era engraçado, porque hoje em dia não existe mais isso como era, né? Assim, a questão cultural... As pessoas, elas gostam de ver os assuntos que elas se interessam, na hora que elas querem e no nível de profundidade que elas querem. Porque você tem, às vezes, canais muito especializados, canais que falam de uma forma mais genérica. Então, mudou totalmente, acho que essa questão da cultura, né? Até da forma de você trabalhar, pesquisar, seja lá o que for. Sim, e também tem essa questão da saúde também, né? A gente tá o tempo inteiro... Mudou a forma com que a gente monitora a saúde por conta dos dispositivos que a gente tem. Então, a gente tem hoje wearables que podem fornecer informações em tempo real e te ajudam nesse monitoramento, né? Isso é muito legal. E os próprios médicos, né? A medicina hoje em dia, apesar de muitos desses equipamentos não serem, vamos dizer, utilizados como equipamentos profissionais, os médicos utilizam, às vezes, smartwatches com o ECG e pede para o paciente fazer o registro, porque ele quer olhar aquele registro depois. Ele consegue ter dados que ajudam no auxílio, né, dessa questão da saúde. E antigamente, imagina, para você fazer, às vezes, um eletrocardiograma, você tinha que ir numa máquina, tinha que marcar um exame, uma consulta. A gente tem casos de pessoas que já foram salvas por dispositivos, né, vestíveis, onde ele indicou que tinha alguma coisa ali no coração, uma arritmia, a pessoa foi no médico e descobriu que estava com um problema grave. Então, a tecnologia, assim, ela transforma tudo, tanto essa parte que a gente fala de trabalho, de cultura, de saúde. A gente tem também a parte de relação social, que é uma coisa que também, assim, a internet deu voz para todos os grupos. Então, hoje em dia é muito mais fácil você encontrar o seu grupo, né? Exato, essas comunidades online, né? O contato, você se identificar com as pessoas não precisa ser mais fisicamente, né? Exato. E principalmente, isso dá voz para as minorias. Isso, mas também dá voz não, né? Cria as bolhas. Porque como a internet permite que você pesquise o que você gosta e escute só o lado que você gosta, a gente acaba tendo a questão de polarização. Do algoritmo e tal. Exato. Criar essa sensação de bolha. Mas também tem aquela questão da extensão do próprio eu, né? Que é você usar a internet. A internet, ela foi evoluindo tanto que não tem mais essa quebra para as novas gerações. Tipo assim, o mundo físico e a internet. A internet é uma extensão do seu eu. Isso é verdade. E se você pensar, antigamente, a gente tinha uma diferenciação, né? Então, por exemplo, tinham certas coisas que você fazia na internet quando começou. Você ia num chat conversar, você ia usar o Orkut, mas aquele não era o seu eu, a sua vida mesmo. Sim. Era o dia a dia. Hoje em dia, é como você falou, as pessoas, muitas vezes, elas têm mais personalidade digital do que no mundo real, né? Ela tem mais, vamos dizer... Ela se mostra mais na internet do que ela, sei lá, com os amigos ou conversando. Então, você conhece mais a pessoa online do que na vida real. E aí, gerações usam isso de uma forma diferente. Tipo, enquanto lá os boomers, os millennials... Até que a gente não, porque a gente está puxando um pouco da geração Z. Mas usam as redes sociais, o LinkedIn, Facebook, como coisas... particulares, né? Tipo, LinkedIn, trabalho, Facebook, família, né? A geração nova realmente usa como uma extensão do próprio eu. É como se fosse uma forma de deixar a sua marca no mundo, a sua própria personalidade ali. Então, é tudo meio que integrado, assim, sabe? É uma relação bem diferente do que as gerações mais velhas têm com essas redes sociais, né? E é engraçado, se a gente pensa... As gerações mais antigas, elas têm uma relação diferente, elas utilizam a internet, né? Mas é uma relação totalmente diferente do que as novas gerações têm. Então, eles utilizam, vamos dizer, algumas coisas, mas eles não utilizam tudo. Então, as pessoas mais velhas, às vezes, usam mais Facebook, mas não usam, vamos dizer, sei lá, um Reddit. Nem sabe o que é o Reddit, que é uma comunidade, que a galera... ou o Twitter. Então, também tem essa diferença de tipos de aplicativos e gerações, né? Que usam coisas diferentes, mas tudo no mundo online atualmente. Sim, e isso muda muito ao longo da timeline, né? Se a gente for parar para pensar na linha do tempo geracional e tecnologia... Vamos começar dos boomers aqui? Vamos. 1946 a 1964. Se você nasceu
nesse período aí você é um boomer. Chá revelação. Saiba que você é um baby boomer. Você é um baby boomer. E aí, é uma geração pós-guerra que estava ali buscando a estabilidade ali, um momento de otimismo, né? Então, é um momento que é onde começa a surgir a TV de tubo, né? Que é um Sim. negócio gigantesco, é uma geringonça, um objeto ali. Então, tem toda aquela questão do ritual de você assistir TV, porque era um momento exclusivo para aquilo. Assistir TV, ouvir o som, né? Máquina de escrever, tinha vitrola, o telefone ainda era o de disco, né? Que você faz o tec, 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 que você diz que ele volta. Então, era isso que a gente tinha falado antes, que, vamos dizer assim, a experiência digital, ela tinha pouquíssima personalização, ela era uma coisa, como você falou, um produto muito grande que ficava ali na sala e, assim, você ia para usar ele, você usava ele, você dedicava um momento ali e escutar uma música. Então, você ligava a vitrola, colocava o disco, botava o disco e você tinha que ficar naquela região ali, porque a vitrola não ia para outro lugar. Sim. Né? E você tinha que estar meio que dedicado a escutar música. E beleza, essa era a experiência digital. Era fixo, pesado e centralizado. Eu acho que essa é a geração da minha mãe, né? É uma geração que ela é muito materialista nesse sentido, Sim. né? Até os conceitos, por exemplo. O que é um investimento para a geração boomer? É terras, né? É você ter um negócio. Por exemplo, minha mãe tem uma palpável, palpável, dificuldade muito grande de entender o que é uma criptomoeda. Eu tentei explicar para ela esses dias e ela falou assim, como assim? Tipo, como que é um negócio que não existe, que tá lá na nuvem e ela sabe lá o que é a nuvem que tá lá, não sei aonde, vai ter um valor, mesmo valor de um dinheiro, que é palpável lá, que por mais que não seja o ouro, de fato, é palpável, né? Exato, porque... E eu acho que isso... É porque, assim, na época deles, nem existia esse conceito, né? O digital não era uma coisa ela passou a existir. Então, essa geração ela é muito ligada no físico, como você falou. Aquela coisa de, não, mas... Como assim? Eu tenho dinheiro no banco, mas eu não, esse dinheiro é digital? Sim. E aonde é que está isso? Eu só confio se eu tiver o dinheiro guardado no meu cofre, ou embaixo do colchão, ou seja lá onde for. Né? Tudo tem que ser mais físico. Então, mas ainda assim, se você pensar, essa geração, ela tem uma dificuldade nesse conceito agora, mas ela foi a que viu tudo isso nascendo, né? Sim. Ela pegou vamos dizer, dessa tecnologia muito analógica e veio, sei lá, viu o Bitcoin nascendo. Sim. É uma coisa de louco, né? É uma transição realmente muito grande, né? E depois a gente passa ali, olha, para a geração X, que daí é de 65 a 80. Então, eu tô quase ali, que eu sou de 84. A gente vai ser da próxima também, né, Cássia? É da próxima. 88, eu sou da próxima. E essa geração, que a gente chama de geração sanduíche, que é o quê? Ela tá ali sanduichada, né, amassada entre o analógico e o digital. Então, a gente começa a ter... Ela veio no meio da Guerra Fria, ela cresceu em meio à Guerra Fria, aquela coisa da bomba atômica, do não sei o quê, da Rússia contra os Estados Unidos e tal, e viu o nascimento do pop, do rock, daquela coisa mais identidade radical, e tecnologias como Walkman, Discman, videocassete, os flop disks, os primeiros PCs, telefones sem fio, mas você percebe que começa assim, é uma tecnologia analógica, mas é mais pessoal. Ela começa a ser mais sua, né? Sim. Nesse caso. O seu Walkman Exato. e também a sua relação com você poder gravar alguma coisa e assistir depois, né? Isso começou aí nessa época, né? Então, é bem interessante. E era uma coisa que, se você pensar... Eu lembro que eu achava isso impressionante. Apesar de eu não ser aqui da geração X, a gente pegou o Walkman, o Discman, principalmente, que era o CD, né? Que veio depois. Era uma coisa que chamava muita atenção. Que você olhava e falava assim, cara... Como que você consegue, tipo... Antes eu precisava de vamos dizer, de um sei lá, um toca-fita desse tamanho, que cabia em cima ocupava uma mesa inteira, e agora eu tenho um negocinho que é desse tamanho e ele roda a fita. Tipo, era incrível a tecnologia na época, Sim. né? E era seu, aquela coisa aí, você já não escutava música com a sua família. Você escutava música no seu fone de ouvido... ou, né, era mais individual. Aí já começava uma tecnologia mais sua. Até a questão do videocassete foi uma revolução, porque pensa, a TV antes você não escolhia o que você ia ver. A possibilidade de você ter, por mais que seja uma fita e pareça super arcaico, você podia usar aquela fita e assistir o que você quisesse. Exatamente. Era a Netflix daquela. Começar a gravar um programa de TV, alguma Sim, coisa, né? eu fazia muito isso. A MTV ia lá e gravava. Fazia também. Aí, às vezes, não, você gravou em cima do não acredito. Aí sua irmã ia lá e gravava em cima do programa, do show que você tinha gravado. Em cima da festa de 15 anos, assim. Isso acontecia, gente. Não tinha, né? Não tinha jeito. E aí você escrevia na fita.
Então era tudo muito analógico, mas já tinha uma coisa mais individualizada. Depois a gente pula para os millennials. Sim, somos nós. Que somos nós aqui. A gente é de 81 a 96. E fala um pouco dos millennials, para a galera entender. A gente pegou muito essa transição, né? Então, a ideia do computador, em si, o computador de casa, né? Laptop e tudo mais, surgiu na nossa geração. Assim como a internet, como a gente conhece hoje, a Web 2.0 surgiu na nossa geração. Então, a gente começou a ver os primeiros chats, né? MSN, Mirk. Mirk foi o primeiro, antigão, meu Deus do céu. ICQ, né? Então, começaram a surgir as comunidades online. É como se a gente começasse a criar um novo universo online ali, que ainda não era uma extensão nossa. A gente tinha essa separação meio que física, porque o momento de você usar a internet ainda era um momento assim, vou entrar na internet. Tinha até aquele negócio assim, gente, não usa o telefone. Que eu preciso da linha. Eu preciso da linha, porque você tinha que conectar na linha. Quem não é dessa época, a gente usava a internet de escada, você ocupava a linha da sua casa e tinha até aquele barulhinho... E vai e aí que era uma alegria, né? Alegria. Aí você usava a internet. Então, era o momento e era um momento separado. Vou entrar na internet. E ainda era uma coisa muito nichada, né? Porque quando você pensa, era aquela coisa assim... Como você falou, você tinha que parar para entrar na internet, era um tempo dedicado, era uma máquina que você não levava para lugar nenhum, era um negócio bem grande, pesado, que tinha que ficar ligado na energia. E ele era muito nichado ainda, porque era uma coisa que assim, o PC ele surgiu como uma máquina de trabalho. Então, nossa, substituiu a máquina de escrever. Aqui eu consigo fazer texto, aqui eu consigo fazer uma planilha de Excel, aqui eu consigo fazer um monte de coisa. E aí, então, era uma máquina que nasceu para produtividade, e aí surgiu a internet, e aí as pessoas começaram a falar, nossa, que negócio incrível, eu consigo falar com uma pessoa lá nos Estados Unidos num chat. Então, aí começou o Mirk, o Orkut, tudo. Então, era uma coisa que, apesar de ser uma tecnologia absurda para a época, acho que a humanidade não tinha se tocado ainda daquilo, porque era mais a galera ali que gostava de tecnologia que usava aquilo. Até que começou daí as redes sociais, o negócio foi andando, né? Sim, foi uma coisa que foi meio que disseminando, mas começou justamente na nossa geração. Por isso que a gente está habituado muito com esse mundo virtual, porque isso partiu da nossa geração. Né? E é engraçado que eu vejo assim, a nossa geração... a gente é de 81 a 96, né? Os millennials. A geração X ali, que é de 65 a 80, que seria mais os nossos pais, digamos, eles já têm uma dificuldade maior, né? Eles sabem usar, mas eles não têm a mesma, vamos dizer assim... porque a gente pegou na adolescência, então eles ainda sentem uma dificuldade um pouco maior, porque eles não participaram tanto, eu acho, ativamente desse nascimento. E depois a gente pula para a geração Z, que é de 97 a 2012. Sim, que aí já é uma geração completamente digital, né? Sim. Até em questão de interface, assim, hoje em dia você não tem muitos dispositivos que tem botões, você tem mais telas, touch, e eles já nasceram nesse universo ali. A gente não, a gente pegou essa transição, então a gente pegou os celulares chumbo, aqueles que não quebraram. Tudo de botão? O mais resistente da história, que você podia tacar ele do prédio, que o negócio tava lá. A gente pegou essa transição, mas eles agora não, é tudo touch e tal. E é engraçado que eu lembro... Quando começou a surgir ali, né, iPod, os tablets e tudo mais, eu achava incrível o primeiro iPhone, aquela coisa da tela, né, deslizando. Cara, que negócio absurdo, tecnologicamente absurdo. E hoje em dia é a coisa mais normal do mundo, uma tela touch, né? Mas eu lembro que quando eu usava os produtos, eu achava o máximo ser uma tela touch. O negócio deslizar conforme você mexia com o dedo, aí você clicava e a tela abria. É uma sensação, assim, de tanta tecnologia. E hoje em dia é o padrão, né? Então, essa geração, é aquilo que a gente fala, para essa geração, eles não sabem muito o que é um telefone com botão, um telefone só para ligar. Eles já nasceram com a internet, assim... Celular, Wi-Fi, assistente de voz, é parte do dia a dia. Não é uma tecnologia que eles param para pensar, nossa, que coisa incrível, uma tela touch, né? Sim, exatamente. Tá tudo ali embutido no celular. Várias coisas que você pode fazer no celular e vários aplicativos, tudo multifuncional dentro de um negocinho desse tamanhozinho, né? Exato. E tem a parte das redes sociais também, né? Que é uma geração que já nasceu com YouTube, com Instagram TikTok e tal. E essa geração, eles já consideram que a internet... ela não é um lugar que você vai, né? Como a gente teve
teve lá no Isso. começo. É um lugar que você faz parte da sua vida. Então, é um... Como se fosse, assim, é uma parte sua. Não é uma coisa que eu estou lá fazendo, eu não paro para entrar na internet. Eu uso a Isso. internet no meu dia a dia, eu tenho minhas redes sociais, eu me comunico com meus amigos. Então, é tudo rápido, a comunicação, ela é muito visual. Ela tem a coisa agora também, né, de ser tudo muito curto e tal. E tem a geração alfa, que é a próxima geração. É isso. Mas essa a gente vai falar mais pra frente. Isso, a gente vai lidar especificamente com o conflito, que é uma geração bem diferente, Exato, né? que essa já nasceu assim totalmente digital e vai ser uma geração que vai ver coisas que talvez até pra gente já seja estranho, que a gente não vai conseguir entender muito e que eles vão estar lá mandando bala. Exato. E vamos para nossa primeira dinâmica, que é o Tech Quiz, né? A gente vai listar algumas situações, né? E você vai checando aquelas que você se identifica mais, porque isso vai estar relacionado a uma geração específica. No fim desse quiz, você vai entender qual geração você se identifica mais. A gente vai fazendo junto com vocês aqui, tá? Sim, vamos lá, vamos ver qual geração vocês são. Então, ó, primeira, a gente vai falar exemplos de situações e aí você vai marcando que você vai mais se identificar. Então, ter contatos telefônicos memorizados. Que é aquela pessoa que guarda os contatos na agenda, de fato, com nome e tal. Anda com a agendinha, anota, né? Sim. Você se identifica com isso? Se for você, é baby boomer. Você se identifica com baby boomer, beleza? Você já é mais antiguinho. É. Mas eu tenho certeza que tem gente nova que gosta de escrever, né? Sim. Depois, a segunda é assistir vídeos de tutorial e reparos no YouTube. Então, quem gosta de fazer o do it yourself, eu não espero muito, eu procuro e tal, isso é geração X. Usar principalmente apps dedicados, raramente usando o navegador da internet. Por exemplo, aplicativo do banco e tal, ao invés de você entrar no site lá para ir no banco e tal, ou usar algum aplicativo que tem notícia, aplicativos dedicados, né? Sim. Se você faz isso, você é geração Z. Eu me identifico. Eu também. Sempre usei os apps dedicados. Antigamente eu achava até estranho, sempre que eu ia usar aplicativo de banco, não, vou usar no navegador, mas um bom tempo eu já uso É muito só mais app. fácil. Ainda mais com a biometria, assim, pá e tal, né? É porque antigamente não tinha todas as funções, né? Do Verdade. banco. Agora você já consegue usar. Sim. Depois nós temos aqui fazer lista de compras em um bloco de notas ou papel. Aquela pessoa que mesmo com o celular gosta de anotar ali a mão e tal. Exato. Não tem aplicativo de tarefa? Não, mas eu gosto de anotar porque eu pego o papel aqui, eu sei onde é que tá, é mais fácil. Isso é baby boomer. Sim. Mais antiguinho. Configurar o modo não perturbe do celular religiosamente fora do horário de trabalho. Por exemplo, você terminou de trabalhar, deixa ali o modo não perturbe para você desconectar do trabalho. Sim. Se você se identifica com isso, essa é a geração millennial. Millennial. Esse aqui, eu meio que deixo, pra falar a verdade, eu deixo não perturbe o tempo todo. Porque... Pra criação de conteúdo? Porque assim, eu não sei, mas a gente que trabalha com conteúdo, como eu leio o dia inteiro, eu vejo notícias o dia inteiro, eu olho rede social o dia inteiro. Então, quando eu não estou fazendo nada relacionado a isso, eu não quero que o celular me chame pra nada. Entendi. Aí eu deixo o não perturbe o tempo todo. Mas então não é só no trabalho, eu não me encaixo aqui. O próximo é fazer chamada de vídeo para mostrar algo em tempo real, como um produto ou um novo corte de cabelo. Sabe aquela pessoa que viu uma coisa nova aqui, aí já liga e fala, olha aqui e tal. Ou já liga, né? Liga link de vídeo. Olha aqui, tô na loja, é isso que você quer? É esse produto mesmo? Não sei o quê. Isso vai ser geração Z, a geração mais nova aí. Preferir ler notícias em portais de internet em vez de assistir jornal de TV. Isso aí é a geração X/Millennium. Exatamente. Eu não colocaria que essa é uma das minhas principais, mas há muito tempo eu vejo muito mais notícia na internet, acompanho do que TV, né? Eu não marquei por ser portal de notícia, porque eu não vejo portal de notícia. É verdade, eu também é mais rede social, né? Rede social, exatamente. Pra vocês verem, né, como essa coisa, a nossa fonte de notícia acaba sendo rede social. Bem Nós diferente. somos modernos, né, cara? Ter vergonha de ser visto gravando vídeos em público. Isso aí é coisa de... Esse é millennial e geração X. Eu me identifico com isso. Eu também. Apesar de criar conteúdo, eu fico com vergonha de gravar. Eu também. Quando eu tô, assim, a trabalho, vamos dizer, eu vou cobrir uma feira, aí eu não tô nem aí. Eu falo, monto o tripé lá e tal, porque eu estou na função. Agora, se eu tô num restaurante, por exemplo, com a minha família, cara, eu não tenho a moral de ligar o celular e falar, galera, tô aqui comendo. Eu acho muito estranho. Eu acho estranho né? também. E normalmente o pessoal acha que quem trabalha com conteúdo sempre vai
Vai ser assim, O mas pessoal acha que a gente fica lá o tempo inteiro, é, né? mas é que a gente, acho que até por a gente ser uma geração, vamos dizer que é mais antiguinha, a gente separa bem, eu acho, essa coisa do digital com a vida real, né? Então, Sim, exato. eu e a Kai estamos nesse também. Depois, a próxima seria incorporar ferramentas de AI no fluxo de trabalho para otimizar tarefas. Essa geração Z. Eu me identifico com isso. Eu uso muito AI no dia a dia. Faz bastante, né, Cá? Sim. Eu também tenho feito agora, tô aumentando, mas eu não coloquei esse, porque esse é uma coisa que está entrando na minha vida ainda. Eu acho que você Acho que porque por trabalhar com tecnologia, apesar de você trabalhar também, mas eu trabalho codando, né? A gente já tem que estar... A gente é meio forçada a isso o tempo inteiro. É uma coisa que daqui a um tempo acho que você nem vai pensar mais que é um fluxo de trabalho, é uma coisa que já é do dia a dia, já né? É total, pra gente já é muito natural, na real. Então. Depois, qual que é o próximo que nós temos? Compartilhar informações recebidas via mensagem instantânea com rede de contatos imediata. Tipo assim, gente, postar no grupo da família, olha isso, fulano ganhou um prêmio, fulano fez aquilo, né? E manda o link do Instagram, e manda o link do TikTok. Isso aqui é baby boomer. Eu não faço isso. Não, minha mãe faz. Minha mãe também. É o grupo de família que manda aqueles 30 links por dia. Lista de contato, lista de... Nossa Senhora. E não é para um grupo só, não. É tipo assim, é o grupo da família, o grupo do amigo, o grupo de não sei o que, o grupo da escola. São 7 grupos que recebem as mesmas mensagens. Sim, exatamente. Depois a gente tem usar GIF como forma de reação em conversas online. Me identifico. Eu também. Responde assim com alguma coisa, manda o bonequinho dando joia. Eu acho que o GIF, o emoji, é uma revolução da língua. Eu também acho. Porque é tantas coisas que podem ser ditas com uma simples figurinha, né? Exato. Você consegue, passar meio que uma expressão num único... Às vezes você nem escreve, você só manda o GIF, exato. entendeu? É uma forma de se expressar mais efetiva, eu acho. Muito bom. Então, esse seria millennial, né? Esse é millennial. Eu também me identifiquei. Agora você vai fazer a conta aí, quais você se identificou, para saber com qual geração você se identifica mais. Você deu o quê? O meu deu millennial. O meu, porque teve geração X misturada também, mas acabou sendo a maioria millennial no meu caso. Teve uma geração Z, mas foram 2 millennials. O meu deu meio bagunçado, mas deu meio a meio, tipo millennial / geração Z. Então a Kayla já é um pouquinho mais avançada. Então, beleza. Depois, você que está vendo pelo YouTube, comenta aqui, lembrando que você consegue ver pelo YouTube, pelas principais plataformas de streaming. Então, se você estiver escutando, depois você comenta com a pessoa do lado aí qual é a sua geração. Sim, né? Exatamente. Bom, dito isso, gente, vamos agora seguir. A gente quer falar um pouquinho sobre os conflitos geracionais de tecnologia, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aonde o conflito começa, porque a gente tinha muito aquela coisa, né, da interface do botão versus o toque. Então, as pessoas mais velhas, elas preferem um certo tipo de produto em relação aos novos, que preferem touchscreen. E aí, isso a gente começa a ver até nos produtos, né, atuais, que são diferentes dos produtos antigos. Isso, se a gente for pegar os boomers e a geração X, né, os dispositivos, eles tinham a interface física, né, os botões, eles ligar, desligar. Agora a geração Millennial Z já pega a questão do swipe, os gestos, né, que é completamente diferente. Então, às vezes, o boomer e o X vai ter uma dificuldade muito grande de interagir com esses dispositivos onde tem esses gestos mais... rebuscados, digamos assim, né? Lembra não sei se a galera que tá ouvindo já viu isso, mas tem um vídeo de um bebezinho que tá com uma revista e ele fica tentando dar um... não. Você já viu? Não. Ele tá com uma revista de folha e ele fica tentando dar um swipe, assim, pra aumentar a tela, fazendo o movimento de aumentar, porque eu acho que ele já tá tão acostumado a mexer que ele acha que a revista é uma tela touch. Então, assim, isso mostra que, né, como a geração realmente muda. E é engraçado porque, por exemplo, se você olhar os boomers geração X, eles gostam daquelas coisas bem claras e objetivas. Então, um controle remoto tem que ter, tipo assim, é o botão de mais e menos, aumentar volume, diminuir volume, para canal para cima, para baixo, e ligar e desligar. É o que eu preciso. Era o que eles usavam na época. Ou os botões de número para você colocar os canais. Aí você começa a colocar... Não, porque tem um botão de configuração, de home, de back. Aí é o botão da rede... Dá para você compartilhar, o comando de voz deles. Fala, gente, pelo amor de Deus, eu só quero usar a TV. Sim. Né? Então, a gente percebe que existe essa coisa que, às vezes, até as empresas atualmente tentam trazer, porque teve uma época que eu acho que começou a ter muita coisa, as empresas estão tentando simplificar um pouco, mas isso é muito boomer geração X. Depois, a gente entra no Millennials e geração Z,
que daí já são nativos nisso, né? Isso, Interface aí touch. Do gesto, tá? Como você falou, tipo, o bebezinho já sabe fazer. Minha mãe não sabe fazer o gesto do zoom no celular, pra você ter uma ideia. Tô falando demais da minha mãe nesse podcast. Ela vai ficar brava comigo. Fazer o swipezinho, né? Ela não sabe fazer os swipezinhos, mas é natural. Se a gente for pensar o contexto da geração, né? Quando eles nasceram, a gente tá falando de TV de tubo, a gente tá falando Sim. de som de vitrola e tal. Então, era bem diferente a relação física com os devices tecnológicos, né? Mas é engraçado, porque você fala, né? Para ver como a gente... Quando você cresce com uma coisa, você pensa diferente. Vamos dizer assim, esse movimento de... Quem tá ouvindo não vai ver, mas aquele movimento que você faz para dar o zoom na tela, né? Para você dar um zoom numa foto, alguma coisa com 2 dedos, pra gente é natural, porque você fala, tá, uma tela interativa. Mas, cara, se você nunca mexeu com uma tela digital... Você não vai ter essa noção, porque não é um movimento que realmente faz sentido, entendeu? Na real. Agora Você tá entendendo? Não faz sentido nenhum. Não faz. Quando você vê alguém fazendo, você fala, entendi como é que funciona. Realmente, eu estou me aproximando da tela. Mas é muito uma questão de você nascer e ver alguém fazendo aquilo. Então, quando você tinha uma tela, como você disse, uma TV de tubo, não tem isso, não interage com a tela. Então, você vai ter que aprender mesmo, né? É uma coisa que nem... Sei lá, é cultural. Você cresce vendo uma coisa, você acha normal. Você vai para um outro país que eles fazem aquilo há milênios, você fala, nossa, que coisa legal, que diferente. Então, isso é muito... Essa ideia do gesto é bem interessante. Realmente não faz sentido. Assim, se a gente for abstrair um pouco, faz sentido no sentido de estou ampliando, né? Mas não com o dedo, né? Exato. Porque quando era tudo físico, você não ampliava nada. Se você tinha um pedaço de papel, você podia fazer assim com o papel, você ia rasgar o papel, né? Sim. Tem também aquela questão de substituir os objetos, né? Por exemplo, na geração da minha mãe tinha uma geladeira que ficou lá anos e anos, e a ideia era tipo assim, cara, durava muito, e a ideia era você arrumar, consertar e não substituir, né? Exatamente. Era uma coisa que as coisas eram feitas realmente, vamos dizer assim, a durabilidade, ela era valorizada, né? E a geração atual, os millennials, tipo, você foca no upgrade. Eu quero sair um modelo novo de iPhone, ou do celular X, eu quero trocar o celular. Então, é engraçado que é uma coisa e era um valor que você tinha. Pô, eu vou comprar uma TV, essa TV vai durar 20 anos, Sim. 30 anos, né? Hoje em dia você fala, cara, eu não quero ficar 20 anos com uma TV. É real, né? Agora que você falou, realmente não faz sentido. Entendeu? É obsolescência programada, né? Exato. E é uma coisa que a indústria fez as pessoas desejarem isso também, mas é o fato de que a tecnologia ela evolui muito rápido. Mais rápido. Então, daqui a 5 anos, o seu celular provavelmente vai ter um monte de coisa que os celulares novos não têm. E aí você tem aquela questão de querer atualizar, de querer mudar e tudo mais. Mas isso também foi para as coisas que não tem necessidade disso, né? Tipo uma geladeira. Uma geladeira, se durar 20 anos para você, é bom. Porque ela tem a função de gelar e tal. Tudo bem, você tem agora a geladeira com tela OLED. Smart, não sei o que lá, que faz compra sozinha. Isso, que ela fala, tá faltando, acabando arroz, tá não sei o que, e você anota... Tudo bem, isso é uma coisa, mas ainda assim, mesmo com um produto desse, você quer que ele dure muito. Sim. E aí acabou que isso mudou realmente bastante por causa dessa questão da evolução, né? Outra coisa interessante, cara, é a gente pensar na diferença de gerações, aquela questão da ferramenta e o ecossistema. Então, uma geração vê como os produtos eles sendo individuais para fazer uma única coisa, e a outra geração mais nova já vê, normalmente, as coisas integradas, um ecossistema que vai te entregar muito mais coisas no mesmo produto. Sim, por exemplo, que a gente falou também do episódio de Smart House, né? Onde você controla tudo pelo celular, né? A geração mais nova, para isso, cara, tipo, eu controlo a luz, a TV, tudo pelo celular. Enquanto as gerações mais antigas podem olhar assim, cara, mas o interruptor funciona ainda, eu posso ir lá e ligar no botão. Por que eu preciso disso, né? Por que eu preciso falar com a minha lâmpada? Por que eu preciso que a minha lâmpada mude de cor? Exato. Ou que ela mude a intensidade da luz, né? Exato. E a TV é a mesma coisa. A TV é um exemplo, que antigamente a TV, você só passava canal, tinha áudio e vídeo. Hoje em dia a TV tem controle dispositivo inteligente, você consegue falar com a TV, você tem os streamings, você tem um sistema operacional, você tem busca na internet. Então, é uma central de coisas que uma geração não se importa de não ter, mas a geração atual fala, não, eu quero uma TV smart. Para que eu vou ter uma TV só para ver imagem? Né? Exato. Então, essas diferenças, assim, são muito interessantes. Isso é uma coisa que eu acho que é até mais de boa, se a gente falasse. Mas aí tem um negócio onde o conflito ali pega mais,
que é a questão daí da comunicação. Sim. Aí começa a ter uma diferença considerável, né? Sim, que é a forma com que as gerações utilizam as tecnologias. Por exemplo, comunicação. Gerações mais antigas, né, gostam de se comunicar com mais formalidade, né? Então, Escrever com pontuação. escrevem mais. Gerações mais novas são mais monossílabas. KKK. Emoji. Sim. SS. Tem até um criador de conteúdo que eu gosto bastante, que eu esqueci o nome dele, mas ele cria vídeos lá pro Instagram, retratando esse conflito de comunicação da geração nova, que eu acredito que seja alfa ou Z para alfa, e as gerações mais antigas. Tipo, como a mãe se comunica com o filho, que o filho é tipo monossílabo, ou manda só um emoji, ou fala umas gírias muito difíceis de entender, que você fica assim, cara, o que essa pessoa tá falando? Mas tem justamente isso. E é engraçado porque eu mesmo tenho isso. Eu tenho essa mania de escrever, né? Com vírgula, com ponto, colocar a letra maiúscula no começo. Agora não pode usar travessão porque é chat GPT, né? Ah, é verdade. Não, então, pra você ver, né? A gente tem que se acostumar com isso também. Sim. Mas é uma coisa que, assim, eu me incomodo se eu não escrever com a letra maiúscula e colocar a vírgula onde tem a respiração. Por quê? Eu aprendi assim, mas tem, vamos dizer, a garotada que às vezes eu falo, pessoas que trabalham comigo, às vezes mandam umas mensagens pra mim, assim, SS. Tem um rapaz lá que trabalha comigo. O que é SS, cara? Eu falo assim, tem que fazer isso aqui, a gente não pode esquecer da... SS. Aí eu, o que é SS, cara? Sim. Ah, entendi. Aí você vai aprendendo, entendeu? Você vai aprendendo, mas tem muito. Comunicação é um negócio que pega bastante. E é uma coisa que também, assim, aí entra um pouco daquela questão das gerações atuais, principalmente as mais novas, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, de não saber se comunicar direito, né? Porque você vive muito no mundo online, você fala de forma muito resumida, então, às vezes, você não tem um vocabulário, você não tem uma expressão mesmo, você não sabe se expressar verbalmente e tudo mais, e aí isso começa a virar um outro problema, que é uma dificuldade no mundo real que a pessoa tem, né? Sim, tem também a questão da privacidade, né? De quanto você se expõe na internet. As gerações mais antigas têm muito esse controle de privacidade, Sim. não se expor. Millennials e Z já nasceram num mundo completamente diferente, digital, onde é muito natural pra gente, né? É aquela questão da extensão, né? De você compartilhar coisas na internet, né? Isso, mostrar o seu dia a dia. Então, se a gente até pensar, as pessoas mais velhas, nas redes sociais, elas postam mais fotos, às vezes, do que vídeo. E os mais novos, eles usam mais stories, reels, Sim. se comunica mais por vídeo, né? Sim, e você controla quanto tempo você quer ser exposto, digamos assim. Isso, né? exato. E as gerações mais novas é como se mostrar o dia a dia fosse uma parte da rotina. Exato. Né? Mas eu não sei, eu tenho uma coisa assim, como a gente trabalha com isso, eu mostro muito do trabalho, mas quando eu não tenho a necessidade de mostrar, eu gosto de aproveitar. Então, se eu vou viajar, eu não fico, tipo... Porque eu falo, cara, se eu for ficar me preocupando em postar aqui o que eu tô fazendo, eu não vejo o lugar direito. Entendeu? Então, eu divido muito bem isso. Eu acho que eu tenho, vamos dizer assim, uma parte minha é um baby boomer e outra parte é uma geração Z, que quando eu tô no modo trabalho, beleza, eu vou mostrar tudo, eu tô numa viagem de evento. Agora, eu viajo de férias para descansar, tipo, o povo às vezes nem sabe que eu tô viajando. Cara, é incrível. Você tá falando assim, eu tô pensando que às vezes isso é um traço da geração millennium, que é criadora de conteúdo, porque a gente tem essa separação clássica de trabalho e vida pessoal. Então, tipo, como a gente tem essa separação, nosso trabalho é criação de conteúdo. Então, é muito fluido você postar as coisas. Mas no pessoal, eu também sou super low profile. Então, eu não posto nada pessoal, de viagem. Eu sinto que eu não tenho a necessidade. Como eu já me exponho mais na parte profissional, Sim. né? É engraçado, né? A gente tem, vamos dizer, esses quadradinhos muito bem definidos. Exato. E você vê alguns criadores que são mais novos... Não tem isso. Não tem, né? Já é fluido. Exato, que às vezes até criticam, falam, pô, que exagero, mostrou não sei o quê, mostrou o filho assim... E porque é um overexpose. Então, eu acho que é bom esse equilíbrio que a gente tem às vezes, né, cara? Tem a questão da própria questão do algoritmo, né? Como as pessoas confiar em mensagens do WhatsApp, né? Vídeos virais do TikTok e tal, né? Então, tipo, como as gerações lidam com a própria questão do algoritmo, né? Até a forma de compartilhar. Então, a gente, por exemplo, os mais velhos, eles têm essa questão de compartilhar muito em grupo. Ah, manda no grupo da família, no grupo dos amigos. E os mais novos, às vezes eles acabam repostando conteúdo que é muito engajado, ou que está viralizado, não necessariamente num grupo de WhatsApp, mas na própria rede dele, às vezes também não checa a fonte, né? Ou aquela coisa de ler só o título.
Eu li o título, eu li a notícia. E aí você já forma uma opinião sobre aquilo, você já sabe o que está acontecendo, mas você não sabe direito a notícia. Então, é aquela questão de a curadoria humana versus o algoritmo. Mas eu acho que mesmo as gerações mais antigas, não tem como ninguém fugir do algoritmo, né? Por mais que você tenha, vamos dizer, uma geração antiga, vamos dizer, seja um pouco mais crítica, às vezes, na leitura das coisas, você é influenciado por algoritmo. Não tem como fugir muito disso hoje, não tem como, porque se você usa a internet hoje, você é vítima do algoritmo. Exato, você tá lá. Você tá lá. O algoritmo, eu falo que é como se você entrasse numa biblioteca, vamos dizer, que tem 5.000 assuntos. E aí o algoritmo, ele é um cara que está lá dentro e fala assim, não. Você só pode olhar aqui, ó, você gosta só desses 30 assuntos, então eu só vou te mostrar esses 30 assuntos. Não, mas deixa eu olhar o resto da biblioteca. Não, você só vai olhar isso aqui, porque é disso que você gosta. Entendeu? Então, não tem jeito, todos acabamos sendo um pouco vítimas dele. E tem aquela questão que eu falei também, né? Que é como as gerações utilizam as redes, né? Essa questão de utilidade e identidade. Tipo, os boomers, a geração X utiliza, tipo, por exemplo, o LinkedIn de uma forma, né? Posta fotos de bom dia, mensagem. Bom dia, grupo. Bom dia, grupo. A foto com a florzinha. Que o seu dia seja maravilhoso. Muito bom. Então, é uma forma diferente do que a nossa geração também utiliza. A gente não tem muito... não sei, é bem diferente, né? É bem diferente, porque eu acho que a gente usa, por exemplo, meme, algumas coisas para se expressar, né? Então, e a gente reposta... A gente tem os nossos bom dias, eu acho, a geração mais atual. Mas você não posta no grupo da família, você posta na sua rede social, sim, é verdade. no Instagram, no TikTok, entendeu? E eu acho que as próximas gerações que estão vindo, elas vão olhar provavelmente essas gerações atuais e vão falar assim, nossa, que cringe esse povo, né? Sim, eu já ia te falar que essa coisa de postar, que a gente faz, de às vezes postar bom dia, foto de um café e tal, isso é cringe, cara. É cringe. Pra quem não sabe o que é cringe, pros baby boomers que estão vendo, cringe é uma coisa tipo, que brega, né? Que brega, cara. Que coisa esquisita, que coisa antiquada. Eu fiquei sabendo que agora você postar foto no LinkedIn com uma legenda, tipo, sei lá, filosófica e tal, isso é super cringe também. Cringe também. Então não tem jeito. Você que é um jovem hoje, você também vai ser considerado cringe no futuro, né? Ninguém escapa disso. E assim, por mais que as coisas mudem, né, e tal, algumas coisas são consenso entre as gerações. Por exemplo, a ansiedade pela resposta, né? A gente tem as tecnologias, como elas mudaram a comunicação, que é muito mais rápida. Então, hoje em dia, você fica ansioso, você está conversando com alguém, se essa pessoa fica só naquele digitando ali, você fala, ai, meu Deus, o que ela vai falar, né? Exatamente. E acho assim, interessante que talvez as pessoas... Eu acho que a geração da minha mãe, por exemplo, que são baby boomers, eu sinto que eles são mais ansiosos, vamos dizer, numa resposta de WhatsApp, do que a nossa geração, que é mais atual. Então, se ela manda uma mensagem e aí até o final da tarde você não respondeu... Nossa, mas aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? Que eu mandei mensagem, não sei o quê. Porque, tipo, eles não tinham isso. Antigamente, você saía à tarde, você não sabia onde a pessoa estava. Você avisava, mãe, tô indo em tal lugar. Aí não tinha telefone, ou ligava na casa de um amigo. Então, você não acompanhava 24 horas. A nossa geração, acho que a gente tem mais essa coisa de também as mais atuais. Tipo, eu quero uma resposta. Mas eu mando, eu sei que você não vai me responder na hora, você deve estar fazendo alguma outra coisa, mas fica aquela coisa. Não deu dois chiques. Ele ainda não viu. Ele ainda não sei o que lá. Né? Então, acho que ninguém escapa, mas cada um tem uma intensidade diferente das gerações, né? É um consenso, mas é uma coisa que você falou, acho que é bem interessante, né? A gente lida diferente um pouco disso, porque a gente é uma geração que faz muitas coisas ao mesmo tempo. E a gente aprendeu a ser, tipo, multimodal, né? Então, você está conversando com alguém, você está conversando com várias pessoas. Por mais que você tenha ansiedade pela resposta, você entende que aquela pessoa possa estar fazendo outras coisas. Já a geração da minha mãe, boomers e tal, não. Quando ela liga para alguém, ela abriu ali aquela conversa, é como se ela estivesse conversando somente com aquela pessoa. Exatamente. Tipo, eu estou nessa atividade, preciso da sua resposta. Exato. Isso é verdade. Mas se você imagina se antigamente, quando não existia internet, se você falasse para as pessoas assim, vai ter um negócio que fica na sua mão ali, que vai chamar celular, e aí você vai ter que falar com as pessoas o dia todo. As pessoas vão te mandar uma mensagem, se você não responder, elas vão ficar te cobrando. A pessoa fala, mas que é isso? Tá doido? Eu não tenho que ficar respondendo toda hora, eu tenho um monte de coisa para fazer da minha vida. É engraçado, né? Sim. Que as pessoas vão acostumando e aquilo vai virando uma parte ali de toda, nesse caso, de todas as gerações. E tem a questão também do algoritmo que a gente estava falando, que querendo ou não, ninguém está 100%, vamos dizer assim, controlando o próprio conteúdo, a sua própria dieta de conteúdo, o que você vê, né? Então, seja num streaming,
você vai ter recomendações e rede social nem se fala. Então, acaba que a gente é influenciado. Isso ninguém foge. Ninguém foge, nenhuma geração foge disso. Você está na internet, você está em um grande algoritmo. Exatamente. Quando você não paga, né, pelo produto, você é o produto, como Exatamente. diz. Tem a busca por conveniência também, porque no fim das contas, todo mundo quer facilidades, né? A tecnologia veio para proporcionar isso. Até no outro episódio a gente falou justamente sobre isso, como a facilidade, por exemplo, de ter ali a Netflix com várias opções ali, às vezes tira a preciosidade do momento, né? Que é tipo assim, cara, é tanta coisa que eu não sei o que escolher e tal. Eu não sei, eu fico mais tempo procurando o que eu vou ver do que vendo o que eu tô vendo, né? Quando tinha poucas opções na locadora, era mais fácil. Era mais fácil. E aí você chegava lá, o filme que eu queria já foi alugado. Aí o cara falava, mas esse aqui que é muito bom, viu? Aí você falava, então tá bom, vou levar esse, Ele era algoritmo naquela época. Ele era algoritmo, é verdade. Ele era algoritmo, vamos dizer, algoritmo humano, né? Humano, exato. Mas pesquisas mostram, né, que o ser humano, assim, quanto mais opção ele tem, mais indeciso ele fica e muitas vezes mais infeliz ele fica. Porque você está sempre sentindo que você está perdendo alguma coisa. Exato. Né? Então, assim, você tem 30 opções de carro. Aí o cara compra o carro e fala, nossa, mas tinha o outro carro tinha isso. Aí você, puxa. Putz, será que eu não devia ter pego o outro? Antigamente, tinha 3 carros para você escolher. E é sempre assim, você acaba de comprar uma coisa... Tem outra melhor. Você fala, nossa, que coisa. Então, tudo tem vantagem e desvantagem. Claro, né? Você tem comando por voz, pagamento por aproximação, aplicativo de delivery. Você está no sofá da sua casa, você pede a comida ali, o que você quer, então. Mas é uma coisa que essa busca por conveniência, ela tem a vantagem, mas ela tem um outro lado que deixa a gente sempre satisfeito. Sim, tem, com certeza. Bom, gente, dito isso, vamos agora para a nossa segunda dinâmica. Essa aqui vai ser bem divertida, que é a Tecla. É uma mistura de... Eu gostei do nome. É Tecla SAP. Exatamente. Tecla SAP, entendeu? O que é isso aqui? A gente vai trazer aqui alguns exemplos que a gente tem de termos atuais que variam entre gerações e a gente vai ser a tecla SAP de vocês para traduzir o que é isso. Se você não sabe algum termo aqui, você vai ficar sabendo hoje. Exatamente. Vamos lá, começa primeiro aí, cara. Que é o FOMO. Sabe o que é FOMO? O que é o FOMO? É Fear of Missing Out, que veio com os millennials, que é aquela ansiedade de estar perdendo aquela experiência. Alguma ou de você, coisa. A gente trabalha com criação de conteúdo, a gente sofre muito disso. Sim, que é tipo assim, total. Saiu uma coisa nova, aí, ou você tá descansando, você pensa, nossa, eu poderia estar gravando, falando sobre essa novidade e tal, tô perdendo tempo e tal. Exatamente. É aquela ansiedade de você estar perdendo, seja assim... Seja no trabalho, seja uma experiência, seja alguma coisa que o pessoal tá tendo, então você tá no sofá da sua casa em paz. Daqui a pouco você abre e aí aparece a pessoa falando, é até coisa simples. Nossa, olha o que eu comprei, esse produto de limpar vidro aqui. Eu falei, meu Deus do céu, não tô limpando vidro bom na minha casa. Preciso pegar um limpa-vidro, porque, né, imagina se eu limpar vidro. Então, assim, você começa com aquela coisa de sempre tá querendo alguma coisa, Com né? essa parada da IA é muito isso, porque, tipo, a galera fica com esse sentimento de ansiedade de não estar acompanhando tudo que tá surgindo. Exato. Então, de repente, você tá lá com a sua ferramenta, com o seu chat GPT, aí surgem 10 ferramentas. Você fica assim, meu Deus, tipo, eu tenho que aprender todas elas, né? Exatamente. Principalmente vocês que mexem com programação, né, cara, essas coisas. Sim. Eu fico pensando assim, essa parte de AI, gente, cada dia aparece nas redes sociais, assim, a última ferramenta de AI que vai mudar. Você fala, meu Deus do céu, como é que eu vou acompanhar tudo isso, né? A gente fica louco, porque não dá pra na parte de tudo. tecnologia é muita coisa surgindo. E principalmente quem cria conteúdo de tecnologia, a gente pega muitas coisas acontecendo, tipo assim... Sim. Surgiu agora e tal, você tem que testar. E eu acho que tem que controlar um pouquinho, fazer uma triagem do que realmente é relevante e o que não é. Exatamente, porque senão a gente quer acompanhar tudo e não acompanha nada, no final das contas, né? Depois a gente tem esse a gente falou que é o cringe. Né? Que é o termo, esse é do millennials da geração G. Então, assim, é algo que é constrangedor, que é ultrapassado, quem tenta ser descolado, mas não consegue. É o tiozão que tenta... Exato. É o tio da suquita, né? Exatamente. Ou o tio da balada. Na minha época, o pessoal falava o tio da balada, que era o cara que ia lá e queria se integrar com a galera, mas já era um tiozinho mais velho. Então, assim, cringe é aquilo que eu disse. Todo mundo vai ser cringe. Mas o cringe não é só a pessoa que ela vamos dizer assim, que ela quer ser descolada, mas é algo que considera ultrapassado ou esquisito. Tipo, gostar de café. Ah, nossa. Né? A geração atual fala que
essa coisa por café que a gente tem, os mais antigos têm, que de fazer o café e passar o café. O ritual, O né? ritual é cringe. De moer os negócios. Isso, o grão, não sei das quantas, é cringe essa coisa por café, entendeu? Nossa, acho que muita gente vai se sentir ofendida. Vai. Eu sou cringe, eu adoro café. Tem o quer tecer também, né? Nossa, esse é antigo, hein? Você sabe o que é quer tecer? Quem é da época do Mir que sabe, que é tipo, quer teclar, quer conversar, né? Bater um ICQ, papo. MSN, bater um papo. Isso aí é de geração X e os millennials antigos, os millennials mais antiguinhos. Antigos. Porque, né? Humilhou aqui. Pega uma parte ali, a gente é os millennials antigos, cara. Isso aqui, eu lembro que no Mirk, como você falou, o Mirk, pra quem não sabe, gente, era como se fosse uma sala de conversa, era um programa pra sala de conversa, pra chat, né? Bem antes ali dos programas de MSN e CQ. E aí você chegava com a pessoa e falava, quer teclar? Só que daí era do privado, né? Aí você abria uma janelinha à parte pra conversar com a pessoa. Exato. Então isso é muito antigo. Depois nós temos, qual que é a próxima? O RS. RS. Cara, isso me gerou uma situação muito engraçada. Porque pra mim, eu uso muito o RS, tá? Aqui eu vi que essa geração é Baby Boomer, geração X, né? Geração Z, você pega bastante geração. Cara, mas eu uso muito o RS, né? E eu trabalho pra empresa do exterior. Aí teve uma vez que eu fui rir de alguma coisa, eu coloquei RS. E aí o pessoal ficou tipo assim, o que é RS? E eu pensava que era uma coisa tipo... Não, mas é risos, né? Nada a ver, né, gente? Sem contar que tem interpretações diferentes, né? Então, exatamente. Essa questão do RS é engraçado, porque isso é de geração. Dependendo da geração, o RS pode ser meio que um chavequinho, assim, sabe? O cara tá... Eu não sabia disso. Na minha época eu lembro, porque o KKK é uma coisa mais tipo, tô dando risada, KKK. O RS é um riso mais contido, mas risos, entendeu? Uma coisa mais assim... Então, dependendo de quem você tá falando, o RS pode ser ou um riso mais contido, ou um riso de chaveco, entendeu? Ou um riso normal. Então, você vê quando duas palavras, como tem loucura, significado né? entre gerações, né? Tem também o SOAD com Scrap. Isso aqui é Millennium. Gente, pra contextualizar, lembra do Orkut? Que você adicionava as pessoas e tal, e elas só adicionavam se você mandasse ali o depoimento, que era o Scrap ali. Então, tipo... Pelo menos uma mensagem tinha que ter. Exatamente. Isso aqui é antigo, né? Isso é antigo. Porque o Orkut realmente é lá mais o começo da internet. Mas tem outras, assim, isso foi para outras gerações. No Instagram, tem pessoas que falam, eu só adiciono com mensagens. Isso aqui tá meio parecido, só que o Scrap é lá do começo, né? Que muda, né? Sim. E depois a gente tem, esse aqui eu não conhecia, né? O PPRT, que é da geração Z. Eu tô conhecendo pela primeira vez. Eu também. Que significa papo reto, gente. Ah, tá. Então é tipo assim, usado pra dar crédito. Tô falando sério, né? É papo reto o negócio aqui, é sério, na moral. Mas ninguém nunca me mandou o PPRT até hoje. Né? Essa foi a primeira vez que eu vi. Que é uma se você pega, é aquilo que nem eu falei do sim lá, do SS, né? É a palavra, só que praticamente você só escreve as letras para você reduzir a palavra. Exato. Então comenta depois aí, você que tá vendo no YouTube, comenta se você conhecia alguma dessas e se você conhece alguma que a gente não falou aqui também. Exato. Porque com certeza deve ter algumas que os velhinhos aqui não sabem. Agora, vamos falar especificamente da geração Alpha e o conflito delas com outras gerações, já que a gente falou das outras, né? Sim. Vamos entender por que essa geração Alpha é tão diferente assim, que são os nascidos depois de 2013, né? Essa aqui é a geração novinha mesmo, né? Que basicamente nasceram com tela, parte de voz. AI agora, né? AI eu acho que é o principal, né? Vamos dizer assim, acho que é a primeira geração que vai ser nativa nisso. Exato. Porque a gente viu isso nascendo, as outras gerações também estão vendo nascendo, mas eles já estão crescendo. Se você pensar, eles, vamos dizer, 2013, 2023, eles estão com 10 anos. Então, a gente está falando que agora eles estão com 11, 12 anos. E a AI isso já está forte. Então, quando eles estiverem ali evolui muito rápido, né? Exato. Daqui a 10 anos, quando eles estiverem com 23 anos, imagina, eles vão estar dominando isso. Nossa. Né? Então, é a geração que ela
ela pede coisa para Alexa, ela assiste coisas no YouTube, fala com a AI como se fosse já uma interação nativa do dia a dia. E aí eles conseguem muito fazer essa fusão do mundo físico e o mundo virtual. Tipo, Sim. é como se fosse uma coisa só para eles. Não, para eles, essa questão da realidade virtual, da realidade aumentada, faz muito sentido. O que, se a gente for comparar com os boomers, cara, tipo assim, não. Tipo, mundo físico, Exato. analógico, o digital é outra coisa. Eles ainda têm essa separação, sabe? Sim, a gente ainda... as gerações, eu acho que vieram antes, elas veem esses quadrados separados. Já a geração atual, eles não vão ver. Essa geração alfa vai ser, sei lá, você, vamos dizer, falar com a sua casa é normal. É que nem Nossa, você ter mesmo. energia em casa, entendeu? Você Tá ficando doido? Exato. Mas é que nem você ter energia. Você ligar a luz, aí você fala com a inteligência artificial da sua casa, por exemplo, total. né? Então, você tá no carro e aí você pergunta, sei lá, você fala com a AI dentro do seu carro, ó, tô chegando em casa, já vai esquentando a água do café, não sei o que lá. Não sei o que. Tipo, isso é básico. Como assim você não acha isso, né, alguma coisa fora do normal? Como assim você não conversa com seus eletrodomésticos? Exatamente, entendeu? Isso é super Que natural. tipo de relacionamento você tem com a sua casa? Né? Eu tava pensando aqui que eu acho, assim, particularmente, acho muito estranho quando as pessoas estão usando, tipo, ou aqueles fones pequenininhos e estão conversando com alguém no telefone. Sim. E aí, parece que ela tá conversando com o nada, tipo, com alguém ali. Eu acho muito estranho, eu também sabe? Acho. E todo mundo fica olhando na rua, né? A pessoa passa e fica todo mundo olhando. Daí, quando você vê o fone, tá, ele tá falando no fone. Mas ainda assim é meio esquisito. Mas seguindo aqui, ó, a gente tem uma questão que é falando dos conflitos, né? Da geração alfa, vamos falar um pouquinho da geração X agora, que você entra um pouquinho naquela questão de ferramenta com o uso da tecnologia como ferramenta, enquanto a geração alfa, ela usa aquilo, é uma simbiose que a gente estava falando, é uma coisa que é integrada. Então, a gente ainda vê a geração X e as outras acessando a tecnologia. A alfa, como a gente falou, ela vai tudo mesclado, né? Ela vai habitar esse ambiente. Então, não vai ter uma diferenciação mais das coisas, né? Não é tipo assim, vou ligar o computador para acessar e tá tudo conectado, até porque, tipo, ela tá usando o óculos, que não sei o que lá, que já tem inteligência, que já tá tudo ali, tipo. E cada vez mais, a gente tá vendo a evolução dos dispositivos para se tornarem mais wearables, né? Para se tornarem mais moldáveis ao que a gente faz no dia a dia. Porque a ideia não é você parar tudo, apertar um botão e começar uma coisa. Exato. É que isso seja fluido, né? Então, para eles é super natural. A gente está tendo até... Isso é legal que você falou, porque estão começando a sair vários óculos que tem já a tela integrada, né? Apesar de já existir óculos de realidade aumentada, óculos de realidade virtual, é um óculos normal onde você vê informações que ainda são mais básicas, mas você já vê aqui no seu olho e tem, por exemplo... O GPS, é uma telinha verde, parece aqueles laptops antigos que eram tela verde, mas que você já tem, vamos dizer, uma setinha do GPS, você já tem uma notificação. Então, é isso que a gente fala, né? Vai ser uma coisa que você não precisa parar para fazer aquilo. Você está aqui, aí pula uma notificação no seu olho aqui, você já vê aquilo e continua o que você está fazendo, né? Então, essa é a diferença de utilizar um produto e ter a integração nisso. Isso. A gente tem também a questão do alfa com o milênio, né? Que os milênios aprenderam a criar conteúdo e os alfas já nascem com tudo pronto, customizável, tipo assim. E a IA gerando conteúdo. Então, a gente criou esses conteúdos, né? Meio que manualmente. Agora, eles vão gerar conteúdo personalizado com inteligência artificial. A gente tem aquela questão que, assim, a cultura... que a gente até colocou aqui, a cultura da performance, que é o milênio, contra a cultura da geração automática, né? Então, a geração alfa... Ela é uma geração, assim, que a produtividade para ela não precisa ser o cérebro pensante, vamos dizer, mas ela tem que saber direcionar bem aquilo. Enquanto a gente era a geração millennial, ela tem aquela coisa de você é o criador... O operacional, e você vai ter que também direcionar aquilo. Quando a gente começa a falar de geração alfa, não. Poxa, eu tenho que saber fazer um prompt, mas não sou eu quem vou pesquisar, quem vai ler no site, quem vai fazer isso. Exato. Eu vou operar aquilo... E aí eu dou o ok final sobre aquilo que me for entregue, né? Que é bem diferente do que você criar uma coisa do zero. É bem diferente, com certeza, né? E depois a gente tem aqui uma curiosidade que a gente colocou também, que é a questão da geração alfa versus a geração Z. E aí entra naquela parte da busca pela autenticidade, né? Então, a geração alfa, que seria essa nova que a gente está falando... O digital, ele acaba sendo uma realidade. Então, você tem questão de NFT,
você tem a... Já nasceram, assim, nesse mundo cripto, digitalizada. Igual a gente falou, tipo, a geração da minha mãe, minha mãe de novo. A geração boomer, ela tem uma dificuldade de entender que o que é não físico, ele tem uma existência em algum lugar e ele tem um certo valor. Essa geração alfa não, porque eles nasceram nisso. Tipo, para eles é óbvio, tipo, no lógico tem valor, o digital tem valor, o que está lá na nuvem tem valor. Então, Exato. é completamente diferente essa relação, né? E a geração Z, ela valoriza realmente aquela coisa, a autenticidade analógica, o físico e tal. Que é como se fosse um flashback, né? Porque a gente está falando aqui, tipo, pensa, né? Millennials, a gente viu a internet lá, o boom da internet. Aí o Z, depois, ele quis resgatar, né? Tipo, ele quis, vamos usar Cybershot, que a gente falou no outro episódio, no Reta da Tecnologia. Tipo, ele quis resgatar esse analógico, né? Para fugir um pouco dessa digitalização. Agora, o Alpha já é outro processo. E é engraçado, porque a gente falando assim, né? A geração Z é pós os milênios. Então, você fala, mas como assim a geração Z, ela tá procurando essa coisa do analógico? Apesar de ela ser uma geração mais avançada, eu acho que ela se saturou tanto do digital... Exato. Que ela falou assim, não, quero um pouco de coisa física. E aí, como você falou, traz de volta a câmera analógica, traz de volta o disco de vinil, que é para sentir uma coisa mais real do mundo. Exato. Né? Agora, quando a gente fala vamos dizer assim, disso, é meio que você fugir do algoritmo, fugir daquela coisa só do virtual. Mas quando a gente fala da geração alfa, você tem muito essa questão... É porque eles nasceram nesse virtual. Exato. Então, tipo, o Bitcoin não tem como, por exemplo, um Bitcoin não ter valor. Como assim o Bitcoin? Porque as gerações mais antigas vão falar, cara, mas o Bitcoin é uma coisa que... Se o sistema der um problema, se alguém conseguir descriptografar o que seja, pronto, acabou. Então, e aí, o que é o valor real? Mas a outra geração falou, não, mas isso é o que é assim que o mundo é agora. Então, existe muito essa diferença do conceito, né? Quando você nasce com aquilo e quando você vê aquilo crescendo. E se a gente for pensar em tendências ali para o futuro, né? Por exemplo, a questão da IA, né? Deixar de ser uma ferramenta e ela tá muito mais incorporada ali com a vida. Porque, tipo, dependendo... Até essa parte da IA, as gerações usam de uma forma diferente. Então, gerações mais antigas, até a gente vai colocar nesse sentido, mas a gente usa como ferramenta, né? Eles, que é a alfa, aquilo faz parte, é uma extensão, tipo, não é uma ferramenta, aquilo é a realidade deles, entendeu? É como se fosse energia elétrica que você acende na sua casa e você está usando no dia a dia, né? Que se você pensar, por exemplo, até esse exemplo, as gerações que viram energia elétrica nascendo, todo dia que ele entrava na casa dele e ele não tinha luz, ele tinha, sei lá, luz de vela, de lampião, e ele acendia a luz e falava, cara, que coisa incrível. Nossa, agora eu aperto um botão e tem uma luz aqui no meu teto. Eu não preciso mais ficar andando com vela, não preciso acender com vela e ter óleo, não sei o quê. Então, tipo assim, para ele, aquilo, é óbvio que era uma revolução, porque ele viu aquilo na cena, aquilo que a gente fala. Então, hoje a gente entra, desde que você nasceu, você acende a luz e fala, só o básico, né? Como assim eu não vou ter luz na minha casa, né? É o que você espera do mínimo da tecnologia. Então, a gente pode trazer isso, por exemplo, para AI. Vai ser a mesma coisa. Para as próximas gerações vai ser muito natural, né? Assim como, por exemplo, a gente está falando muito dessa separação geracional, né? De tipo, o que o boomer faz, o que o X faz, o milênio faz. Mas no futuro, a gente vai ter tipo um cisma disso daí. Porque como tudo vai ser digital... Né? Na verdade, você não vai ter uma separação por geração, mas você vai ter pessoas de qualquer geração que são analógicos, digamos assim, análogos, na verdade. Que são o quê? Que são pessoas analógicas, que, tipo assim, abraça 100% analógico. Analógicos que... E o outro só quer saber de digital. Exatamente. Então, tipo assim, independentemente da sua geração, é um posicionamento. Sim. Ou você quer abraçar o analógico, ou você é 100% digital, digamos assim. Eu lembro que tem um seriado que eu vi, eu não lembro qual era o nome, mas que tinha um grupo que era um grupo contra a tecnologia. Era um seriado que era mais futurista. Sim. Não sei se você lembra. Isso me é familiar, mas eu também não lembro o nome. E aí era assim, as pessoas, quando elas morriam, a mente fazia... Era upload, eu acho que chama a série. A mente subia, era feito um upload para a nuvem e a pessoa continuava viva na nuvem. E aí os vivos podiam falar com a pessoa, entendeu? É um seriado até meio divertido de comédia, assim. E aí tem um grupo, que era um grupo revolucionário, que era contra essa tecnologia e era contra a tecnologia de forma geral. Então, eles viviam lá no meio do mato, eles plantavam, eles tinham comunidade muito sem tecnologia, eles conversavam entre eles, não permitiam celular... Que é mais ou menos isso, vamos dizer assim, né? Claro, de uma forma exagerada, mas é aquela coisa de que vai ter as pessoas que falam, não, o ser humano ele não foi feito para ser 100% digital e a gente precisa voltar a ser o que a gente era antigamente. Enquanto vai ter o outro lado que fala, não, a gente tem que aproveitar o máximo da tecnologia. E isso independente de geração.
Sim. né? A gente vai ter pessoas que vão nascer ainda, que vão ter provavelmente esse pensamento, que vão achar que a tecnologia está demais, e aquelas que não, que tem que aproveitar ao máximo. Sim, exatamente. Tem também a questão da crise de autoria também, que a gente está falando de inteligência artificial que cria tudo. Sim. E aí, quem que é o autor disso, né? Porque se a gente for pensar na Millennial, geração X, eles valorizam muito a autoria porque a gente não tinha IA generativa naquela época. Então, tudo era feito por humanos, mais artesanal e tal. Exato. E eu acho que também, quando a gente pensa, por exemplo, a geração Millennials e a X, em relação ao Alpha, a gente sabe que quando a AI nasceu, ela está nascendo ainda, tudo que ela faz é baseado no que foi criado, né? Então, assim, ela não cria arte. Ela recicla a arte do que já existe e traz. Então, o estilo de pintura, ela está trazendo de anos de evolução do ser humano. Um estilo de cyberpunk, de desenho que ela faz, são caras que desenharam aquilo ao longo dos anos. Então, a gente tem essa visão, mas a geração alfa, eles vão ter muito essa questão de um processo colaborativo. Então, para eles, não importa tanto assim, a originalidade bruta. O que interessa é, não, eu vou fazer aqui em conjunto com a AI e eu vou fazer uma arte nova, mas ele não vai ter tanto talvez esse preconceito de que a AI tá pegando essa arte de outras pessoas ao longo do tempo, entendeu? Sim, exato. Né? É uma crise de autoria aí que vamos dizer. Para eles não vai importar tanto quem fez. Sim. E sim o que sai. O que sai daqui. É muito doido pensar nisso. Comenta aí, gente, vocês estão vendo no YouTube, o que vocês acham sobre isso? Porque é engraçado que se a gente colocar, né, olhar depois os comentários, depende da geração de cada um, né? Cada um vai ter uma opinião muito diferente sobre esses assuntos. Sim. E tem a questão da privacidade também, que ela pode se tornar algo nostálgico, né? Tipo, vintage, né? Sim. É uma coisa que a gente vai, vamos dizer assim, privacidade, ela vai ser uma coisa do passado. Então, privacidade é coisa para quem não consegue acompanhar a tecnologia, é uma coisa que talvez não seja tão valorizada assim, né? As pessoas abrirem mão de ter um monte de benefício, entre aspas, nas redes sociais e não se importar tanto mais em que as empresas tenham tanto acesso às informações delas, os dados e tudo, né? Outra coisa interessante é a parte da interface, né? Como isso vem mudando e no futuro a gente está falando de uma evolução a gente partiu de botão, depois interface, né? Touch, e mais na frente neural, né? Tipo, você conseguir conversar com dispositivos pelo seu pensamento, cara. É uma loucura. E isso parece uma loucura pra gente agora, mas já tem pesquisas em desenvolvimento nesse sentido, né? Tem dispositivos até para questão recuperação física da galera, tipo fisioterapia e tal, para ajudar na mobilidade. Então, tem muita pesquisa em relação a isso, sabe? Sim. Eu lembro que isso tem muito em filme de ficção, mas se você olhar, tem empresas que já estão desenvolvendo até para a pessoa jogar com o poder da mente. Então, eu vi. Você viu isso? Tem uma gamer, criadora de conteúdo, que ela faz isso com dispositivo, né? E ela mostra a evolução. Desde que ela começou a usar, ela era muito ruim no jogo, e agora parecia que... Não, se você olhar ela jogando, parece que ela estava usando um controle, mas na verdade não, ela estava só com o dispositivo aqui. Cara, é impressionante. Então, essa interface que pra gente hoje nem existe direito, essa geração provavelmente já vai começar a ver muita coisa que a gente às vezes não consegue nem imaginar se a gente quiser atualmente, né, cara? Então, enquanto os boomers e a geração X, né, tá lutando com os botões ali, touchscreen, a Alpha já tá em outro patamar, né? Já tá pensando fazendo no pensamento ali. Gente, nós estamos ficando antigos, né? Você que tá vendo esse podcast aqui, que é a geração Alpha, depois vocês contam pra gente as novidades. Agora, vamos para o nosso próximo quadro, que é o Testando na Prática, com essas duas caixas de som maravilhosas, JBL Authentics 300 e aqui a JBL Authentics 500, né? Que elas estão saindo, essa daqui por R$ 1.699 no Team Black Família Premium e essa daqui por R$ 2.699 no Team Black Família Premium. Essas caixas aqui, gente, são para quem gosta de som e tecnologia, e é interessante que o design dela... Nossa, incrível. Ela tem um design meio retrô, porque caixas de som antigas tinham essa pegada aqui, né? É uma coisa que a JBL se preocupou no design. E apesar delas terem esse design mais retrô, ela é uma caixa totalmente tecnológica. Então, a gente tem integrado aqui 2 sistemas de voz. A gente tem Alexa e Google. Então, você pode
utilizar já integrado, não precisa colocar nada à parte. E detalhe, gente, essas caixas aqui, ela funcionam com o sistema Wi-Fi. Então, você conecta no Wi-Fi da sua casa, você pode escutar música, tudo, sem precisar estar com o Bluetooth do seu celular conectado. Sim, uma coisa que eu gostei muito é aqui tem um equalizador. Sim, né? Aqui em cima. Aqui em cima tem um equalizador que você já pode ali equalizar ali nos controles meio que analógicos aqui em cima, que são muito legais. Isso é bem interessante, você tem tudo aqui em cima. O som delas é um som bem, bem potente, então é uma caixa já de som premium. A gente tem aqui falantes, radiadores já dedicados, né, para questão sonora. Então, para quem gosta de som e tecnologia, vale muito a pena. E vamos mostrar aqui, Cláudio, vamos falar com a Alexa aqui. Ó. Alexa, que horas são? São 18h48. Ai, que beleza. Legal. Ela liga aqui uma luzinha para indicar e é interessante você ter 2 sistemas integrados, isso não é comum numa caixa, né? Então, vale super a pena. Aproveitando aqui, Team Black Família, esses pressão promocionais duram por pouco tempo, não esqueçam. E aí você pode ter 2 caixas maravilhosas integradas na sua casa com toda a tecnologia. Lindíssimas. Aproveitem, gente. Bom, vamos então aqui para as nossas reflexões finais, né, Cá? O que a gente pode aprender com tudo que a gente falou? Na verdade, a gente queria falar um pouquinho, aproveitar esse momento para falar o que as gerações podem aprender com gerações. Umas com as outras, né? Sempre tem alguma coisa, claro, né? Que uma geração... A gente tem essa coisa muitas vezes, o antigo era melhor, porque na minha época era assim, mas os mais velhos têm muita coisa para aprender com os mais novos e vice-versa. Eu acho que os mais velhos têm muito para ensinar sobre resiliência, pela própria fase que eles... A etapa histórica que eles surgiram ali, Sim. né? Mas também eles podem muito aprender a se adaptar com a tecnologia. Então, não ver a tecnologia como um inimigo, né? Sim. Tipo, entender que isso faz parte da nossa evolução e se adaptar a isso de alguma forma, né? Se a gente olhar as gerações mais antigas, quando a gente pega ali, por exemplo, os baby boomers e tudo, existe certas características que toda geração vai ter. Então, às vezes... você tem uma geração que é um pouco mais travada, ela não aceita muito mudança e tudo. É importante que com a geração Z, a geração X, as gerações mais novas, eles entendam. Então, né, aprender a se reinventar, ver a tecnologia como não uma ameaça, mas como uma forma de você melhorar a sua qualidade de vida, aprender Sim. coisas novas, se comunicar com os amigos mais antigos, né? É importante. Da mesma forma que as gerações mais novas precisam também entender que tem muito valor nos baby boomers e as gerações mais antigas. Sim, até porque, por exemplo, né, se você se isola da tecnologia, você se isola um pouco do mundo, né? Sim. Então, por exemplo, a questão do Pix, né, que é uma tecnologia super nova e que muitos tiveram muita resistência em entender, né, como que esse negócio virtual funciona. Exato. Mas à medida que você se isola disso, fala assim, eu não vou utilizar, cara, você é excluído de um sistema financeiro, assim, então é muito importante se adaptar e entender essa nova realidade que é o que está evoluindo, né? E o mundo, ele não para, né? Então, assim, por mais que a gente tenha vamos dizer assim, uma resistência à tecnologia, às vezes as gerações mais antigas, e toda geração vai ter as tecnologias que vão surgindo, tem um lado bom, sempre tem um benefício. Então, esse exemplo simples que você deu, né? Imagina, você, às vezes tem uma pessoa que fala, não, eu não faço nada pela internet, eu só vou no banco para pagar boleto, eu só pago no banco porque eu não confio. Tipo, oportunidades que você está perdendo, entendeu? De, tipo, no conforto do sofá da sua casa, pagar uma conta, sem precisar ir no banco, ficar numa fila, tal. Então, são coisas assim, que muita coisa a tecnologia melhora. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha as gerações mais antigas, eles têm muita coisa para trazer, né? Então, com essa loucura que a gente tem da internet, das coisas mais rápidas, do conteúdo rápido, as gerações atuais precisam aprender com as gerações antigas. Pensamento crítico, por exemplo, Exato. né? Que vai se perdendo, ainda mais quando a gente está falando de alfa para frente, existe uma preocupação muito grande, que é o fato de você delegar muita coisa para IA. Então, é muito fácil hoje eu fazer uma pesquisa, porque eu não tenho que ler. Aí eu recebo a resposta pronta e eu já tenho aquela resposta pronta. Então, você vai perdendo a capacidade de raciocínio crítico, que é fundamental. Então, as gerações novas também têm muito que aprender com as gerações mais antigas que tiveram que pesquisar Barça e papapá. E até estilo de vida também, porque tem certas coisas que as gerações mais atuais, que a gente é muito acelerado com essa coisa da internet, e do FOMO, né? O medo de perder as coisas, as novidades. Então, quando você vê uma geração mais antiga que fica, né? Tem uma rotina mais calma, acorda, toma um café sem ficar olhando o celular. Experimenta aquele momento, né? Isso, tipo, fica sentado ali na frente de casa, né? Minas, o pessoal faz muito isso. Lá no Rio Grande do Sul, põe a cadeirinha lá na frente, fica tomando chimarrão, olhando o povo na rua, fofocando. Essas coisas do ser humano, às vezes as gerações não entendem
que são coisas assim que é do ser humano, entendeu? Então, Sim. você manter a sua cabeça ocupada o tempo todo não te faz bem. Então, é legal você olhar o exemplo e ver a sua avó sossegada ali, tomando um café sem pressa. Você também tem que fazer essas coisas, né? Sim. Então, Se desconectar um Sim. pouco é importante. Agora, um ponto que eu acho legal, que a gente pode aprender muito, nós millennials, né? Porque a gente é a geração do burnout, você sabe, né? A gente é a geração workaholic, que a gente aprendeu com os nossos pais, que a gente tem que adquirir muitas coisas e trabalhar muito, e a gente trabalha e não desconecta. Só que a geração Z, ela é muito mais leve nesse sentido. é verdade. Então, a gente tem muito que aprender com a forma leve com que eles levam essa questão do trabalho, né? Sim, aproveitar a vida também. Exato. Né? Ter um pouco mais de flexibilidade, entender que o trabalho você não precisa, não é só aquela única opção que você tem na vida, que você pode buscar outros caminhos. Tem até um meme da Márcia Sensitiva, não sei se você viu. Qual? Eu Que- conheço vários dela. Que ela fala, você passa a vida inteira trabalhando para um dia você aproveitar e você vai morrer, e não sei o que lá. Ela fala tipo isso. Mas essa é a nossa geração, É que verdade. fica lá o tempo inteiro trabalhando para dali na velhice. Cara, você tem que verdade. começar a aproveitar as coisas que você conquista, né? Os nossos pais, eu acho, e a nossa geração, que a gente é milênio, sempre teve muito essa coisa, né? É o trabalhar numa empresa boa, crescer na vida, Ficar ali, tá? ser reconhecido, e aí depois você vai ter uma condição boa e você se aposenta, e dos 60 anos pra frente você aproveita a vida. Exato. E isso não é, a vida não é assim, né? A vida acontece ao longo da vida. Então, se você esperar até os 60 para aproveitar a vida, você vai olhar para trás e falar, mas por que eu não aproveitei minha vida antes? Quando eu tinha mais saúde, quando eu tinha mais disposição, quando eu podia viajar mais, entendeu? Sim. Então, todo mundo tem coisa para aprender, né, cara? Sim. E vamos fazer um guia prático rápido aqui para uso saudável da tecnologia para todas as idades. Sim, vamos lá. Vamos lá. Eu acho que é checar antes de compartilhar. Sim, por favor, gente. Cheque os fatos. Porque, assim, inclusive eu postei um negócio que aconteceu, né? Que o pessoal pesquisou ali na IA o que precisava para ir para o país, acreditou na IA, chegou lá e perdeu a viagem porque precisava de visto. Então, Deu gente, visto. pelo amor de Deus, chequem as informações. Entra né? no site, sei lá, do país, Sim. entendeu? Ou pega As uma fontes. consultoria. E aquela coisa de evita espalhar desinformação, né? Então, você vê uma matéria, não lê só o título da matéria. Lê a matéria, pelo amor de Deus, para você até identificar se aquela matéria está tendenciosa ou não, se tem coisa que você acha que é ou realmente que não é, porque o nosso senso crítico nunca vai poder ser substituído por nenhuma tecnologia. Eu né? acho também pensar antes de postar, porque a internet... É porque talvez a internet está tão natural que a gente fala, mas a internet não tem como desfalar. Falou, Você tá falado. postou, está falado. Então, assim, pensa muito bem antes de você postar, Sim. colocar suas opiniões na internet, A internet né? não perdoa, como dizem. Ela deixa rastros. E nunca mais sai da internet. Temos também estabelecer limites, né? Então, é aquela coisa, a tecnologia trabalha para você e não ao contrário. Sim, Então, sempre saber que você não é um escravo dela, você tem que fazer dela uma ferramenta. sim. E priorizar esses momentos reais, né? Que é tipo assim, cara, se desconectar um pouco. Assim como a gente Sim. falou de aprender com as gerações mais antigas. Que é ter esses momentos reais, porque a vida é justamente isso, né? Quando você tiver velhinho, lá, né? Talvez já mais próximo da sua hora, você nunca vai falar assim, pô, que saco, eu devia ter usado mais Instagram, né? Por que eu não vi mais rede social? Por que eu não olhei mais a vida do outro? Você provavelmente vai falar, pô, devia ter viajado mais, devia ter falado mais com a minha mãe, devia ter passeado Aquela mais com música o meu do cachorro. Titãs, né? Hã? Aquela música do Titãs, acho que é. Exato. Devia ter. Exatamente. Então, é isso, gente. E isso é uma coisa que vem muito das gerações antigas, mas realmente, priorize encontros reais, isso é muito importante. Temos também manter a curiosidade, né? Porque eu acho que é engraçado isso aqui, porque, assim, aprender novas ferramentas e linguagens, manter a mente ativa. Apesar da gente ter muita informação com a internet, às vezes a gente consegue entrar num modo, assim, zumbi. Que você só fica vendo, e você não produz, você não pesquisa, você só olha o que te é entregue, né? É verdade. Então, quando a gente fala mantenha a curiosidade, tipo assim, curioso a gente porque você pode ficar horas olhando a rede social de um monte de coisa, dando risada e tal. Mas é diferente essa curiosidade de você pesquisar, estudar e ir com objetivo atrás de uma coisa do que você simplesmente digerir o que está sendo mandado ali para você o tempo todo, né? Sim, essa curiosidade de aprender coisas novas, né? É importante. E ter o processo de aprendizado, não só esperar a resposta certa, né? Eu acho que programação é muito isso, né, cara? Porque, Nossa. assim, você tem que ter uma linha de raciocínio, porque não adianta você querer aprender programação, vamos dizer, do nada, se você não começar do básico, como que você escreve uma linha de programação, o que é o que, e aí daquilo você vai crescendo. Como qualquer coisa, né? A gente tem um termo na programação que a gente fala que todo programador
é lifelong learning, que é tipo assim, aprendizado contínuo durante a vida. Você nunca pode parar porque a gente está ali na linha de frente da tecnologia. Então, Sim. tudo que surge novo, bate na gente primeiro. Exato. Então, aprendam. E mesmo que seja hobby, coisa que você goste, vale muito a pena. E temos também a última aqui, que a gente quer muito bonitinha, que é use para unir, né? Sim, usar a tecnologia para unir e não Sim. para afastar, segregar, né? Exato. Então, entenda que assim, a tecnologia ela pode aproximar, mas pode também dividir muito, como a gente sabe. Mas a gente tem que ser mais tolerante. Você precisa se treinar vamos dizer, a entender que talvez você não vá concordar com a opinião da pessoa e a pessoa também não vá concordar com a sua e nem por isso... Tudo bem, tá o tudo mundo bem. é diverso mesmo. Exato, nem por isso a pessoa é sua inimiga e você não vai falar com ela, entendeu? Então, precisamos aí nos unir mais. Fechando por mensagem de paz e amor para vocês. Exato. Vamos Bonitinho. todos nos unir. Exato. Bom, Caio, acho que é isso, né? Esse episódio foi bem legal. Sim, foi incrível. Eu acho que refletir sobre esses conflitos geracionais faz a gente entender muito mais as pessoas que estão à nossa volta, assim, tipo assim, como é que elas lidam com a tecnologia e pra gente se entender melhor, né? Exato. Gente, muito obrigado por vocês que acompanharam até aqui. Lembrando que tem vários outros assuntos que a gente já conversou, Muito certo? legais, inclusive. Tem Vejam muita lá. coisa, já falou de casa inteligente, já falou de assuntos... Retrô, a tecnologia retrô que voltaram, inteligência artificial, inclusive a gente falou demais naquele lá. Então... Tem muita coisa que a gente cruza aqui, né, nos capítulos. Então, aproveitem lembrando que a gente grava esse podcast aqui na loja da Tina Oscar Freire, essa loja incrível que tem um estúdio aqui na parte de cima, muita tecnologia para vocês conhecerem. Então, não esqueçam de passar aqui para conhecer também. A gente se vê em um próximo episódio. Valeu, galera. Tchau, tchau.